Oi, tudo bem com você? Eu me chamo David Silva e nesse canal eu falo sobre inteligência emocional na prática. Muita coisa de psicologia. No vídeo de hoje nós vamos começar aqui com um novo quadro no canal que se chama Doses de Sentido. Então, vou conversar com você sobre as coisas da vida à luz da logoterapia. Eita, se você não sabe o que é logoterapia, eu vou te explicar. Vamos falar sobre muita coisa legal depois da vinheta. Para você que não sabe o que é logoterapia, ela é a terapia centrada no sentido da vida. Foi desenvolvida por Viktor Frankl antes, durante e depois dos campos de concentração nazistas. Viktor Frankl era judeu, estudou, neurologia, se tornou médico, trocou cartas com Freud e um grande nome, da sua época científica, um grande expoente científico. E aí ele vem formular, depois de um tempo, a terceira escola de psicoterapia de Viena. Freud a primeira, a segunda Adler e depois ele, Frankl, a terceira escola de psicoterapia. Então ele tem uma teoria com a base filosófica, a base do que seria a psicopatologia e a base do que seria a psicoterapia. E aí na logoterapia, a gente vai ter o entendimento de que o ser humano tem a motivação primária para buscar o sentido da vida. Frankl vivenciou nos campos de concentração a experiência de privação total e nessa experiência percebeu que mesmo sem muita coisa básica, mesmo sem alimento, sem água, sem muitas coisas que Maslow idealizava naquela pirâmide de necessidades, mesmo assim as pessoas ainda buscavam sentido para sua vida, e de alguma maneira isso era o principal. Mesmo faltando tudo, o principal era ter algum sentido, alguma esperança, algum pensamento de sair daquele campo de concentração. E aqueles que tinham uma maior percepção de sentido teriam maior possibilidade de sair dos campos de concentração. Enfim, e a partir daí a gente vai conversar aqui sobre futebol, ética e legado. Então, à luz da logoterapia, eu quero falar um pouquinho contigo sobre alguns fatos, algumas coisas que aconteceram no futebol, no mundo, aqui no Brasil, nesse mês de janeiro e no mês de fevereiro também. E vamos conversar um pouquinho. Então eu vou exibir alguns vídeos, vou mostrar alguns trechos de questões importantes e vou comentar com vocês. E no decorrer do vídeo eu vou explicando alguns conceitos da logoterapia para você entender a relação desses conceitos com o que a gente vai ver nos vídeos. E aí eu quero começar falando com vocês sobre a Copa Africana de Nações, sobre a final desse campeonato, que ocorreu entre Marrocos e Senegal, e quero que vocês acompanhem aqui essa cena. O caos das toalhas. Com o gramado encharcado, o goleiro senegalês Edouard Mendy precisava de toalhas atrás do gol para secar as luvas e evitar rebotes perigosos. Mas gandulas marroquinos começaram a simplesmente sumir com essas toalhas. Algumas eram jogadas na arquibancada, outras retiradas da área do gol propositalmente. Percebendo a sabotagem, o goleiro reserva Yvan Diouf assumiu uma missão improvável. Virou o verdadeiro guardião das toalhas, recolocando uma por uma atrás da meta. E aí, como vocês puderam ver, esse é um grande torneio continental. O Marrocos foi a seleção que foi a dona da casa, já está há mais de 50 anos sem ganhar a Copa Africana de Nações e fez de tudo, inclusive práticas aí bem questionáveis, para tentar atrapalhar o Senegal de conseguir essa vitória. E na final, que teve um pênalti polêmico, Senegal chegou a sair de campo e depois voltou. Inclusive Sadio Mané, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Sadio Mané influenciou seus companheiros a voltar a jogar, a lutar pela vitória. Mas Senegal estava tão indignado com essa questão do jogo, do pênalti polêmico, que saíram de campo e depois voltaram. E aí na prorrogação já, Marrocos estava perdendo por 1-0, Senegal já tinha feito um gol, e aí teve esse episódio das toalhas que vocês acabaram de ver. Então, ninguém da organização impediu que Marrocos tentasse sabotar o goleiro de Senegal de poder enxugar as mãos, porque a luva, com a água poderia ali derrapar e não conseguir pegar uma bola. Então, é toda uma estratégia, absurda para poder tentar chegar no empate e talvez na vitória. Mas no final das contas, quem venceu esse torneio foi Senegal. Então, o que a gente pode pensar aqui, por exemplo, à luz da logoterapia. A logoterapia vai trazer que a motivação primária para o sujeito é o sentido para a vida, e muitas vezes, quando esse sujeito ele não está colocando em prática o sentido para a sua vida,
está vivendo talvez um vazio existencial, ele vai derivar para outros caminhos, a vontade de poder ou a vontade de prazer. Então, por exemplo, muita gente, por não estar vivenciando um sentido para a sua vida, ou não optar por vivenciar um sentido em determinada situação, vai para esse caminho, fazer tudo pelo poder ou pelo prazer, independente de limites, independente, né, de uma ética. E isso seria, né, um possível aí, sintoma de vazio existencial por parte das pessoas que estavam vivenciando isso. Também é importante explicar aqui, para vivenciar sentido na sua vida, você precisaria colocar algum trabalho no mundo. Isso seria uma criação, deixar algum legado. Por isso que vamos falar de legado aqui no vídeo. Você poderia ter experiências, né, de amor, contato com a natureza, arte, espiritualidade. Experimentar, receber algo do mundo é uma maneira também de vivenciar sentido na sua vida. E também temos as atitudes, que seria você enfrentar um sofrimento inevitável de uma maneira digna, de uma maneira honrosa. E isso também pode ser considerado uma forma de vivenciar sentido para a sua vida, que é o básico. Em outros momentos a gente aprofunda. E aí, pensando nesse exemplo, né, de Marrocos e Senegal, nós vemos uma possibilidade aí de a vontade de poder pela parte de Marrocos, e nós vemos que também, né, no que diz respeito a valores, a logoterapia vai trazer uma questão, que é a hierarquia de valores. Isso é muito importante quando a gente pensa em ética e outras questões. Então, por exemplo, digamos que para você um valor na vida, um princípio importante seja o sucesso. Ok. Digamos que para você também um valor, um princípio importante na vida seja a honestidade. Numa situação como essa, você percebe que esses valores se chocam. Então, para que eu vença o jogo, eu tenho que de repente abrir mão da minha honestidade para chegar nesse sucesso. E aí cada pessoa faz sua hierarquia de valores e decide que decisões vai tomar. Então, por exemplo, nesse caso de Marrocos, eu entendo que eles abriram mão da honestidade para alcançar o sucesso. Entende? Aí você para e pensa, será que essa decisão faz sentido? De acordo com a logoterapia, não seria uma decisão que faz sentido, porque uma decisão que é autêntica, ela não poderia prejudicar o outro. Ela deveria trazer um bem-estar coletivo, por exemplo. Ou, se é uma decisão que cabe só a você, ela deve ser baseada, né, no amor, na sua consciência, em valores realmente que vão ser construtivos e não destrutivos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Sadio Mané, né, esse que é um craque, um grande jogador de Senegal, e que ele vai trazer um exemplo um pouco diferente do primeiro que eu trouxe. Quero que vocês vejam um pequeno trecho de um vídeo sobre ele, sobre sua carreira e sobre o que ele tenta fazer para sua comunidade em Senegal. Para que eu ia querer 10 Ferraris, 20 relógios com diamante e 2 aviões? O que isso ia fazer pelo mundo? Eu passei fome, trabalhei no campo, joguei descalço. Hoje, eu posso ajudar as pessoas. Prefiro construir escolas e dar comida ou roupa para pessoas pobres. E como você pode ver, né, nós temos uma questão muito interessante, que é um atleta que ele tem muito dinheiro, ele ganha muito dinheiro, ele, né, fez uma carreira muito grande na Europa, hoje ele joga na Arábia, e ele não se preocupa com essa ostentação, ele não se preocupa tanto, né, nesse acúmulo, ele preocupa-se em dar uma melhor condição de vida para a sua comunidade. Então ele saiu do Senegal, toda uma dificuldade, conseguiu, né, jogar na Europa com muita luta, muita batalha, e faz de tudo para ajudar a sua comunidade. Então, será que esse é um exemplo de uma vivência que traz um legado, que traz o que a logoterapia vai chamar de valores de criação, né, que é justamente você colocar coisas no mundo, fazer boas obras no mundo? Então, veja que interessante, né, sempre lembrando de suas origens e buscando, né, também viver experiências diferentes, esses valores de experiência também relacionando-se com a sua comunidade, né, ajudando as pessoas, visitando ali as obras de escolas e hospitais que ele ajudou a construir. Então, essa é uma vivência, já na minha interpretação, uma vivência que traz um sentido, uma vivência que mostra, né, que ele tomou decisões baseadas na sua consciência, baseada em seus valores, baseada realmente em um desejo de viver com sentido e não simplesmente num desejo de poder ou prazer. O poder é importante como um meio, o prazer é importante também como um meio para muitas coisas, mas não são as principais fontes, não são os principais fins. Então o objetivo, né, é que nossas decisões possam ser pautadas no amor e realmente buscando sentido.
E agora, deixando os exemplos de fora, né, trazer exemplos nacionais, vou trazer dois assuntos que repercutiram recentemente sobre o jogo de Palmeiras e Corinthians e também o jogo de Flamengo e Sampaio Corrêa no Rio de Janeiro. Então, tudo aqui aconteceu em fevereiro. Quero que vocês observem e me falem aí nos comentários o que é que você acha, que se são atitudes que estão trazendo algum sentido dentro do que eu já expliquei, ou se são atitudes que estão ali numa busca, né, pelo poder simplesmente, pelo prazer simplesmente, que talvez possam ser, né, evidenciar ali um vazio existencial nessa análise, né, que a gente está fazendo das situações que possam ser decisões que não foram tomadas, né, considerando o bem-estar coletivo, considerando ali valores éticos que possam ser construtivos. Então, acompanhe aí o próximo exemplo. O pênalti e com as travas da chuteira vai abrindo buracos, vai mexendo no gramado. Foram pelo menos 20 segundos fazendo isso, deixando a área ainda mais irregular para atrapalhar exatamente no momento em que o Memphis tracionasse com o pé de apoio para bater o pênalti. A gente tem essa imagem, nossa equipe flagrou. E aí vocês viram, né, um jogador do Palmeiras que fez com a trava da chuteira todo um processo para deixar mais escorregadio, deixar ali com algum buraco a marca, né, de bater o pênalti, e o jogador do Corinthians foi lá e bateu e perdeu o pênalti. Como eu não torço pelo Palmeiras nem Corinthians, então não é uma análise aqui com clubismo, é só realmente pensando nas decisões. Então veja, mais uma vez, trazendo aqui minha hierarquia de valores. Veja como o futebol é carente de uma ética. Essa é uma afirmação minha. Como é carente de uma ética? Você pensa no seu sucesso. Você quer ganhar o jogo, não há problema. Mas quando você pensa na honestidade, de que esse processo seja justo, muitas vezes, principalmente no Brasil, os jogadores e outras tantas pessoas fazem de tudo para que esse processo ele não seja justo. Eles querem atrapalhar mesmo. A arbitragem e outras variáveis do jogo querem influenciar de uma maneira onde fica muito difícil o jogo ser justo. Então, quando você pensa no seu sucesso e na sua honestidade, como que fica, né, a consciência? A consciência, segundo a logoterapia, é uma consciência assim que tem esse aspecto moral. Então você faz uma hierarquia de valores, você pensa assim, né, se essas decisões vão atrapalhar você, vão prejudicar outras pessoas. Você realmente precisa pensar nisso para tomar decisões. A consciência seria um órgão de sentido, uma bússola que nos guia. E muitas vezes negligenciamos, né, ali o que ela orienta e tomamos decisão baseados no nosso desejo de poder, de prazer, por exemplo, e aí a gente vê o que acontece. Por mais que o Palmeiras tenha conseguido ganhar tudo mais, mas analisando apenas essa situação, né, qual é o exemplo, qual é o legado que esse atleta vai deixar, e será que a consciência dele fica tranquila em saber que prejudicou alguém? Né? Será que é melhor ganhar assim, dessa maneira, ou de uma maneira que possa ser considerada limpa? Isso é algo a se pensar. E agora nós vamos para outro exemplo. Flamengo e Sampaio Corrêa estavam jogando e de repente um jogador começa a convulsionar em campo. Uma situação inevitável, né, inesperada, fisiologicamente, né, psicologicamente falando, algo inesperado. E aí, como você vai se portar diante de uma situação, um jogador ali parecia que ia morrer? E aí a gente vai ver qual foi a atitude dos jogadores de Flamengo e Sampaio Corrêa, né, um cortezinho rápido para podermos observar. Essa pode ser uma situação considerada de um sofrimento inevitável, um atleta passando por aquilo ali. Como que a gente lida com isso? E aí os atletas buscaram a sua oração, buscaram a sua espiritualidade, a sua fé. Isso é muito importante. Nos valores de experiência, né, esse contato com Deus, ou que você entende que é transcendente, e nos valores de atitude, né, de uma maneira digna, tentar transformar esse sofrimento em algo que é uma conquista, em algo que vai trazer uma coragem, uma bravura. E nem sempre você toma essa decisão pensando assim, eu vou agir porque eu quero que as pessoas me reconheçam. Não. Simplesmente você toma a decisão baseado pelo que você acredita, e aí eles acreditaram que era importante no momento orar, né, pedir a Deus ali algo pelo atleta, e fizeram isso. Então, nessa interpretação da logoterapia, essa espiritualidade é bem-vinda, né, cada um manifesta como acha melhor, e é muito interessante que esqueceu-se da competitividade, né, por um momento, esqueceu-se daquela questão de, queremos ganhar. Não, queremos que o atleta esteja bem. Então, veja, já é uma outra situação de valores. Você tem o seu sucesso, desejo de sucesso, mas no momento em que
alguém está ali num sofrimento, o que passou a ser mais importante poderia ser o valor, né, da saúde, o princípio da saúde, o valor da fé, enfim. Então, veja como sempre tomamos decisões, conhecendo ou não, conscientemente ou não, tomamos decisões baseadas nessa hierarquia de valor. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e, por favor, digita nos comentários qual desses jogadores mais te influenciou positivamente. Como você acha que eles vão ser lembrados quando se aposentarem? Que decisões você mais gostou? E se tiver alguma dúvida sobre logoterapia, comenta aqui, vai ser um prazer falar contigo. Nos próximos vídeos vamos falar sobre filmes, séries e notícias do dia a dia, sempre pensando na logoterapia e nessas situações. Então, valeu, muito obrigado, até a próxima!